Imagina só a seguinte cena. Um copo com um líquido amarelo bem opaco, entregando aquelas notas super vibrantes de frutas tropicais. É macio, aveludado e esconde secretamente um teor alcoólico de 8%. 8% não é pouca coisa, né? Pois é. Hoje, o nosso mergulho profundo nas fontes vai destrinchar exatamente como uma bebida artesanal usa a engenharia sensorial não só para surpreender o paladar, mas tipo para propor uma reflexão bem filosófica sobre o legado humano. E a gente tá focando hoje na Whispers of a Ghost, que é uma criação lá da Treehouse Brewing Company. E olha, não é uma bebida qualquer. Com certeza não. O perfil dela aponta que é uma Double New England Hazy IPA, que o pessoal também chama de Imperial. O grande trunfo dos documentos de hoje é a clareza sobre como a química rigorosa do tanque se conecta com o conceito da lata. Essa categoria Double ou Imperial sempre soa como um alerta de que vem chumbo grosso pela frente. Sempre. Mas o que mais me deixa intrigado é essa textura que eles descrevem como um soco de veludo. Tipo, como é fisicamente possível esconder 8% de álcool debaixo de uma sensação tão sedutora? É quase uma ilusão tátil. E é mesmo. Mas é pura física e química de precisão, sabe? O termo hazy, que significa turvo em inglês, já dá a letra de como a coisa funciona. Ah, por causa da aparência opaca? Isso. Para conseguir essa opacidade e a textura aveludada, a receita joga lá no alto as proporções de aveia e de trigo. Entendi. Esses grãos deixam amidos e proteínas soltos ali em suspensão. E isso literalmente amacia a passagem do líquido pela boca, criando aquele corpo denso. Mas espera aí, e o amargor tradicional de uma IPA? Como que esse veludo não é, tipo, rasgado pelo lúpulo? Aí que entra a sacada da manipulação térmica. Numa fabricação normal, o lúpulo é fervido para extrair o amargor. Tá, a fervura tradicional, né? Exato. Mas nesse estilo, a maior carga de lúpulo entra frio, lá no finalzinho da fermentação. Como a temperatura está mais baixa, ela não ativa aquele amargor mais agressivo. Ah, ela só puxa o aroma, então. Perfeito. Ela extrai os óleos essenciais que geram aquelas notas tropicais de maracujá, de manga. Então o álcool elevado fica completamente mascarado por esse balanço entre a maciez da aveia e a saturação da fruta. Nossa, faz muito sentido. E o mercado claramente percebe esse rigor todo, porque os números das cervejas são impressionantes. São surreais. Os dados da plataforma mostram uma nota atual de 4,31. Caramba! E isso com base em mais de 2.600 avaliações independentes. Manter uma média alta, assim, com tanta gente opinando, mostra que a teoria funciona com perfeição na prática, em cada lote. Mas esse cuidado cirúrgico com a textura levanta uma questão essencial para mim. Por que ter todo esse trabalho para construir uma sensação tátil tão específica? Bom, os documentos mostram que a cervejaria faz uma ponte bem fascinante da química para a filosofia. Sim. O próprio rótulo da Whispers of a Ghost, que seria Sussurros de um Fantasma, nem cita os ingredientes. O texto diz que é um tributo às almas dos artesãos. Exato. Eles afirmam que cada gole foi desenhado com uma intenção real, para lembrar que o artesanato de verdade sobrevive no tempo. Porque a textura aveludada não é só um detalhe físico aleatório. Ela é a manifestação física desse tributo. O líquido tenta encapsular essa ideia de legado, de que o trabalho de mãos dedicadas continua vivo, mesmo que invisível. É bonito. Mas aqui eu preciso jogar a carta do ceticismo. Manda. Ler sobre a intenção real num texto poético de lata não seria só uma jogada fantástica de marketing? A gente sabe que a indústria artesanal adora criar uma mística. É um ponto super válido. Saber dessa historinha altera genuinamente o modo como a nossa biologia processa a bebida. A ciência sensorial prova que altera, e de um jeito muito concreto. O nosso córtex cerebral não avalia o sabor isolado num vácuo, sabe? Tá, o contexto influencia. Físicos que a língua capta. Quando a gente tem uma narrativa forte de cuidado técnico, o cérebro procura ativamente por evidências disso na hora de provar. Procurando o cuidado no sabor. Isso! A intenção real deixa de ser só poesia e vira uma lente que modifica o processamento neurológico. Caramba, é um paralelo perfeito com aquela velha história da comida de vó, né? Como assim? Tipo,
A comida de uma avó sempre parece muito mais saborosa que o mesmo prato feito num restaurante caro. O afeto, a história, tudo atua como um tempero invisível que o nosso cérebro converte em percepção de sabor real. Nossa, essa é a analogia exata. A narrativa muda a arquitetura da experiência. Ela transforma o que seria um consumo rápido em contemplação. Então, no fim das contas, a Whispers of a Ghost exige mesmo uma pausa. Saborear aquele final macio vira um convite para honrar as mãos invisíveis que moldam coisas de valor duradouro. O material todo se resume a reconhecer que o verdadeiro valor de algo bem feito costuma morar aí, no anonimato de quem botou a mão na massa, muito depois do trabalho terminar. O que deixa a gente com um pensamento final muito instigante. Pensa bem, ao atravessar uma ponte erguida há décadas, ou só segurar uma xícara feita por um oleiro anônimo, Sim. quantas outras coisas simples do nosso cotidiano carregam esses mesmos sussurros de fantasmas? Detalhes maravilhosos que passariam batidos se não houvesse aquele momento intencional da gente parar, observar e realmente sentir o artesanato à nossa volta. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!